Olá, nós aqui para mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai passar uma imagem, vai tentar passar uma imagem para vocês de Deus como um professor, realmente um mestre, que às vezes para passar as lições, os aprendizados e a gente realmente aprender certinho para poder seguir para frente com aquele aprendizado, com aquela lição, a gente precisa sentir na pele. Tá certo? E a história que eu vou contar é uma história muito conhecida e aconteceu com o profeta Jonas. Olha, até os profetas, né? Então, em tempos de profetas, juízes e outros sacerdotes e outros homens escolhidos por Deus para falar com o seu povo, dar diretrizes, até os profetas precisam ser ensinados, né? Precisam ser doutrinados, né? Enfim, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que lá em 1 João 4,19, nós amamos, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse é o texto que dá base para isso que a gente vai falar. Ou seja, Ele é o maior exemplo. Ele é perfeito. Então, quando Ele pede para nós, pede com propriedade, porque Ele entregou o Seu Filho e passou aqui com a gente, sofreu todas as nossas dores, levou todas as nossas culpas, né? Então é isso, tá? Então vamos lá. O título é Recebemos a piedade de Deus. Sejamos misericordiosos. Bom, essa história muito conhecida, né, que aconteceu com o profeta Jonas, tá certo? É um livro de 4 capítulos apenas, uma história muito conhecida, mas o que eu queria destacar não é a história em si, mas é o seu final, que realmente essa mensagem era mais para o profeta do que para aquela cidade de Nínive. Então, para quem não conhece, um breve resumo, Deus entra em contato com o seu profeta Jonas e fala: eu quero que você vá para a cidade de Nínive e avisa eles que eles vão ser destruídos. Ok, então Jonas não concorda, não quer aquela ordem e parte por um outro caminho, por um caminho contrário ao que Deus tinha mandado. E acontece que no meio do caminho, ele no navio, acontece uma grande tempestade, mar muito revolto, e ele já tinha fugido uma vez, ele foge de novo, ele vai para o porão do navio se esconder. E os marinheiros desesperados, não sabendo mais a qual Deus clamar, Jonas tem um ato de coragem. Para quem está pensando que ele foi medroso, para quem ele foi... Não, para quem acha que ele foi covarde, ele teve um ato de coragem. Ele se apresenta para os marinheiros e fala: olha, tudo isso está acontecendo por minha causa. Eu contrariei o meu Deus, uma ordem dele. Então ele teve ali uma piedade, né, pelas vidas inocentes que poderiam ser perdidas, né, e pede para aquelas pessoas jogarem no mar, porque com certeza ia ser resolvido, tudo ia ser resolvido. E isso acontece, ele vai para o mar e realmente ele segue em viagem e Jonas fica naquele momento, aquela escuridão, naquele mar calmo, porque calmou na hora. Ele tem um grande encontro com Deus, uma grande comunicação com Deus. Ele faz, no capítulo 2, tem uma oração que ele faz com Deus, que realmente é do fundo do seu coração, e acontece que Deus manda um grande peixe engolir Jonas, e ele passa 3 dias e 3 noites dentro desse peixe, e acontece que esse peixe cospe Jonas numa praia em Nínive, que era para onde ele deveria ter ido. E acontece que Jonas vai lá, resumindo, ele vai lá, faz o seu trabalho, anuncia que realmente aquela cidade vai ser destruída, fica um pouco ali para ver o que ia acontecer, se teria mais alguma diretriz. Essa cidade recebe essa informação de forma, assim, espetacular. Eles se convertem, começam a jejuar, começam a fazer oração a Deus. Então Deus vê realmente o profundo arrependimento no coração dessas pessoas, a começar pelo rei, que deu o exemplo. E acontece que Deus vai e decide não mais aniquilar aquela cidade. E aí começa a nossa lição, porque Jonas se revolta com Deus. Jonas, ele se ira contra Deus e diz: está vendo? Eu sabendo que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, piedoso, o Senhor nunca ia tirar a vida dessas pessoas. Então eu estou fazendo o que aqui? Eu estava indo para o outro lado. Tamanha indignação de Jonas que ele pede para Deus tirar a sua própria vida. Olha a revolta que esse homem está. Só que ele aguarda, ele se abriga ali num canto
e para descansar. E naquela noite Deus constrói uma planta, uma árvore, que faz uma sombra maravilhosa, né? Muito confortável. E ali Jonas fica repousando. Só que aí vem um bichinho e come essa planta e tira aquela sombra, né, que estava tão boa. E quando ele acorda debaixo de um sol escaldante e se revolta com Deus de novo. Poxa, já estou aqui contrariado, já fiz o que o Senhor mandou e agora vou morrer aqui de insolação? E aí Deus conforta o coração. Ele pede para tirar a vida dele de novo, pela segunda vez, né? Então, não dando valor à sua própria vida, e aí Deus traz a reflexão de Jonas. E eu gostaria de ler essa parte que é maravilhosa. Está no final do 4º capítulo, que é o último. O verso 10 e 11 diz assim, ó, Deus falando para Jonas: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Ou seja, Jonas mostrou a mesma piedade, a mesma compaixão, a mesma misericórdia que Deus acabou tendo sobre a cidade com aquela planta. Então eu, Deus falando, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Olha que lição, né? Então é isso. Então eu queria passar hoje para vocês essa visão desse Deus professor, desse Deus que nos ordena, pede a nossa obediência e nos ensina, né? Então, Jesus Cristo, né, veio, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, Ele é o grande professor. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia para vocês.